Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, a gente hoje vai dar uma olhadinha nas obras do Cândido Portinari. Portinari é um artista também do modernismo brasileiro. E ele, assim, acho que vocês já devem ter visto alguma obra dele, porque ele tem uma grande visibilidade internacional, inclusive. Existe uma obra em especial que a gente vai falar daqui a pouco, que também já foi obra do Paz, que é muito valorizada fora do nosso país. E mais uma vez, né, característica mesmo dos artistas no geral do modernismo brasileiro é a supervalorização da cultura nacional, né, tanto que tem esses aspectos, né. Existem algumas obras, eu não coloquei muitas características gerais, porque no final das contas, a obra do Portinari, ela é meio, assim, existe um apanhado, uma linha, né, a gente vai ver ali um acervo dele daqui a pouco. Vocês vão ver que tem características que são específicas de um grupo de produção, né? Então, você tem uma produção muito forte dele, caracterizada como cubista, né? Lembra muito, inclusive, a Guernica, do Pablo Picasso. Eu acho até que tem uma influência direta, né, da produção. As produções normalmente são dos anos 40, e aí o artista acabou tendo uma linguagem que é um pouquinho mais acinzentada, simplificada, enfim. E existem as produções dele que são raciais, né, referentes, acho que a obra do Paz, ela tem essa ligação, né, com mestiçagem. Tem as obras que falam sobre aspectos de textos do Nordeste do país, né, temáticas nordestinas. Isso também pautado na literatura brasileira que descrevia, né, tais aspectos. E também tem os retratos que ele fazia de outras pessoas, porque ele era um artista consagrado, e normalmente artistas consagrados eram contratados, né? Então aqui, assim, acho que o que eu frisei aqui, né, que ele quebra o compromisso com o volume, com a tridimensionalidade, isso vai depender da obra, e as temáticas principais, sociais, históricas, religiosas, trabalho no campo da cidade, temas populares, festa popular, infância, muita retratação de infância, tipo jogos de futebol na rua, cenas de folclore, retratos de grandes brasileiros, pessoas famosas, fauna, flora e paisagem. Então, assim, mas tudo muito Brasil, gente, bem a cara do Brasil mesmo. Vamos ver algumas obras. Aqui é a fase que ele tem uma temática mais voltada para a cultura do Nordeste de retirantes e circunstâncias da seca, né? Então, essa obra visivelmente com uma carga de expressividade, né? Então, assim, se a gente fosse classificar isso, aqui já é modernismo, tá? No Brasil não tem necessariamente um movimento para cada artista, eles têm influências dos grandes movimentos europeus. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia colocar claramente influências do expressionismo, né? Então, assim, é uma obra que tem uma carga de expressividade, tem uma dramaticidade, tem uma temática delicada, que é uma criança morta, né? Isso que mexe com a sensibilidade humana, cachorro morto, criança morta, né? E aí tem algumas linguagens que são, né, os pés no chão, o chão batido, né, também. Tem essa cabaça, que é um símbolo bem brasileiro. A cor, ela aparece, mas ela aparece muito suavizada, né, que são esses tons de rosa, só para dar um contraste com o fundo azulado. Mas no final das contas está todo mundo numa circunstância meio mórbida, então é tudo meio triste. Mesmo os tons, eles são meio acinzentados, né, mesmo, entristecedores. E essa, né, dos retirantes, que é um pouco mais famosa, acredito eu que essa daqui você já tenha visto, porque ela realmente é bem, bem popular. E aí mostra novamente uma linguagem muito parecida, mas pessoas que estão em circunstâncias de viagem. Só que aí ele coloca, né, uma série de urubus na parte de trás, então assim, uma quantidade considerável de crianças, a criança super magra, a criança com a barriga muito estufada, né, então assim, são linguagens bem próximas mesmo do que de fato existe no nosso país. Então, isso também pautado em textos da literatura brasileira, que também descreve esse ato da viagem, né, enfim, das pessoas que se deslocam para tentar uma vida melhor, né? Ele, como morador de São Paulo, né, ele era paulistano, apesar de grande parte das obras dele ficarem no Rio, né, ele tinha uma produção muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ele nasceu em São Paulo. E São Paulo tem uma construção que é muito solidificada a partir de retirantes, né? Bom, aqui tem o Sacrifício de Abraão, que já é uma obra que tem... Essa é uma fase que eu vejo muita influência do Picasso, né? Não só na parte de geometrização,
Até se eu fosse mostrar para vocês aqui uma obra do Caravaggio, fazendo uma comparação, né, do técnica, porque o Caravaggio fez uma pintura com a mesma temática. Só que é visível que é uma obra mais geometrizada, mais simplificada, que tem muitos traços parecidos mesmo com a obra Guernica. E essa obra veio depois, então visível que a influência do artista Picasso na obra do Cândido Portinari é maior. Né? Essa obra já foi obra do Paz, se chama Guerra e Paz, né? Paz diferente, pelo amor de Deus, né? Bom, dá pra perceber que existe diferença de tonalidade, é um super painel, né? O tamanhozão desse negócio, ele fica na sede da ONU, tá? Então isso aqui foi exposto nos Estados Unidos e aí acabou ficando, né, de posse da ONU. Depois a gente vai falar da sede da ONU porque o Oscar Niemeyer que projetou o prédio, né? Fica em Nova York e aí tem essa peça que é consideravelmente grande e é mostrada com uma luxuosidade, né? Uma luminosidade bonita, né? Aí eu me coloco na frente sempre das obras. Bom, gente, essa obra aqui, então ela tem, né, esse divisor de reflexões, né, de guerra e de paz, tem referências simbólicas do que é uma guerra, do que é a referência de paz. As pessoas festejando, no contrário, pessoas chorando, enfim, né, ele faz a dicotomia entre a relação de guerra e uma relação de paz. As duas obras, elas são muito geometrizadas e ela tem uma referência de perspectiva que é uma referência um tanto quanto diferente, né? Lembra levemente os painéis que são egípcios, que aí você não tem uma perspectiva criando planos, né? Você tem quase como se fosse uma imagem sobre a outra. E aí cria tipo uma altura, né? Não é uma profundidade, fica uma altura, mas ele levemente sobrepõe as formas, coisa que no Egito não acontece. Mas assim, lembra bastante essa construção visual que os egípcios faziam. As tonalidades também são suavizadas. Claro que na parte da guerra ele utilizou tonalidades, um azul mais profundo, um azul mais escuro. Né? Tem alguns pontos de amarelo que é justamente para dar contraste com o azul. Mas no geral é uma obra estilizada, né? Simplificada. Bom, gente, ele apareceu no dinheiro aqui, ó, 5.000 cruzados. Acho que vocês não têm nem ideia de como que era esse dinheiro, mas enfim. Essa moeda circulou aí no Brasil, né? E aí tinha o rosto do Portinari e além disso tinha ele pintando, né? Fazendo referência à cultura nacional, especificamente à cultura indígena, né? Bem poético e marcante, né? Ter aparecido no dinheiro do Brasil, pra vocês verem como o cara era importante. Bom, obra do Paz, O Mestiço, que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é uma coleção muito forte do Brasil, né? Assim, a Pinacoteca acho que é só arte brasileira. Não, minto, eles têm coisa do Rodin, tem outras coisinhas, né? Essa aqui é a obra do Paz de vocês. Nós temos um retrato aqui de uma pessoa visivelmente forte, né? Com traços fortes e marcantes. Observem bem como é um retrato que valoriza o ser humano, né, tá no centro da imagem. Ele tá levemente, né, de lado, mas é muito leve. Então, assim, existe uma centralização do corpo e existe uma concentração, né, assim, vejam como ele ocupa a obra de arte, né. Existe uma perspectiva onde você tem um morro, né, dentro da visão do observador. Tem um morro do lado esquerdo e tem uma casinha do lado direito e tem umas bananeiras, né, então provavelmente é uma plantação de bananas. O fato dele estar sem camisa é marcante porque quer dizer que provavelmente ele está trabalhando no sol. A referência de mestiçagem, ela é complexo, né? Porque a gente está falando de uma pessoa visivelmente negra, a pele negra, mas o título da obra é Mestiço, então ele já está falando de uma mistura de raças, que é bem marcante no contexto histórico do Brasil. Inclusive durante a fase, né, dessas pinturas, existiram críticas europeias dizendo que a cultura brasileira ela ia acabar por conta da mestiçagem. E aí teremos, né, um grande sociólogo, que é o Gilberto Freire, também escritor, autor, que falava muito pelo contrário, né, que a mestiçagem ela é um símbolo muito forte da cultura nacional e de criação de uma identidade, né. Bom, enfim, o cabelo dele, né, tá
arrumado, né? Você tem uma pessoa que se preocupou esteticamente com o seu visual. Lábios extremamente grossos, nariz marcante, os olhos levemente separados, né? Se a gente for olhar a distância entre os dois olhos, tá? Tem uma distância grande. Nariz também bem marcado. O rosto oval, pescoço grosso, uma pessoa forte, ombros largos. As mãos chamam a atenção, né? Especificamente os dedos que são bem visíveis, a mão suja, de quem estava trabalhando mesmo. E nesse contexto, com toda certeza, ele está super valorizando a imagem do trabalhador. Tá? Então, essa cena está sendo valorizada. Eu estou valorizando alguns aspectos visuais dessa pessoa que está, né, na labuta, no rala. Tá? Enfim, bem marcante visualmente. Bom, aqui tem alguns aspectos que eu tirei de uma análise feita pelo Google Art e Qtry, né, que é um site da Google falando sobre algumas imagens, enfim. E aí é uma matéria, né, e aí eu achei legal as definições, né. Sua pele, seu cabelo e a ausência de vestimentos dão pistas sobre a identidade étnica e sua condição social. O trabalhador, provavelmente, como um trabalho braçal, onde a pessoa, né, precisa se expor tanto, pessoa pobre. Os olhos do personagem estão na altura da linha do horizonte, que por definição é para onde normalmente nosso olhar se dirige. A questão da altura. A nossa altura meio que bate para a obra nos olhos dele. Assim, ele encara diretamente o observador. Tá? Então, ele está encarando quem está observando quando você vai no museu. Assim, ele nos encara diretamente. Seu olhar e seu rosto nos transmitem orgulho, sem chegar à arrogância. Mas existe um orgulho visível até pela postura, né, nos braços. Também podemos perceber sua dignidade, tranquilidade, força e ausência de tensão. Uma pessoa que está posando, né, para a imagem. A figura humana se sobrepõe a grande destaque na paisagem. É só vocês verem como ele compõe visualmente, né, o maior espaço dentro da obra. Ele divide, né, ele não bloqueia exatamente a visão da plantação, mas ele está na frente. Ele é a figura mais importante, né? Como se o fundo virasse apenas um cenário. Gente, as sombras, aqui são aspectos técnicos, né? A sombra da paisagem são menos contrastadas, a gente não tem um sombreamento muito forte, mas que dá distanciamento. Na parte de baixo, né, ele usa a repetição das formas em proporção pequena para dar a sensação de distanciamento, como se estivesse longe dessa plantação. Aqui, a predominância da cor assume um valor simbólico, fazendo referência, né, à mestiçagem brasileira. E aqui eu dei um foco na tela mesmo, né? Dá para ver a trama da tela e dá para ver os gestos do pincel, né, para fazer a execução do corpo dele. Tem umas leves pinceladas onde a gente consegue perceber onde o artista começa e onde ele finaliza. Isso é no tórax, tá, do personagem. Bom, aqui é um aspecto falando sobre, né, a relação da identidade brasileira, né, que é importante lembrar, uma das principais buscas do modernismo na década de 1920 era resolver os dilemas dos séculos anteriores com relação à formação da identidade brasileira. Um dos aspectos é supervalorizar a cultura indígena, a cultura negra, né, a cultura europeia também, mas não esquecendo e não anulando a cultura negra e a cultura indígena. E é interessante a reflexão sobre como o trabalho, né, nas plantações também é uma referência de identidade brasileira, né, e unifica essas raças. Né. Gente, essa análise eu também peguei da Google, que aí faz uma descrição geral do que eu falei, né? Então aí depois vocês dão uma lida com calma. E outra coisa que eu quero mostrar antes de finalizar o vídeo é o site. Ó, esse aqui é o acervo do MASP, gente, o acervo do MASP é excelente, tá? Vocês podem dar uma procurada pelo nome do artista. Aqui eu fiz a pesquisa, né, Cândido Portinari. E aí a gente tem algumas produções que são feitas por ele, acho que é interessante ver que tem retratos também, né? Então aqui, ó, tá vendo como tem uma produção muito parecida com a de Picasso, geometrização, simplificação. E tem uns retratos que são mais coloridos, que... Olha, esse labrador de café é super famosa também. Vou até abrir aqui ela um pouquinho maior só para vocês verem. Aí, retratos que são mais realistas, né? Olha como é realista essa imagem. Então, aqui eu já busco
Novamente, não necessariamente o artista, porque ele faz um trabalho mais simples, quer dizer que ele vai ter que ele não tem técnica, né? Ó, essa aqui é bem parecida, provavelmente está numa mesma linguagem da obra O Mestiço. Só que essas obras são as que estão no PAS, no PAS, são as obras que estão no MASP. Tá? A do Mestiço, ela está na Pinacoteca de São Paulo, mas tem, né, uma grande importância aí nas produções. E é isso, meu povo!